Um avião bombardeiro deve interceptar um comboio que transporta armamentos inimigos quando este atingir um ponto A, onde as trajetórias do avião e do comboio se cruzarão. O comboio partirá de um ponto B às 8 horas com uma velocidade constante igual a 40 km por hora e percorrerá uma distância de 60 km para atingir o ponto A. O movimento do comboio é com velocidade constante de 40 km por hora para percorrer a distância de 60 km, partindo de um ponto B às 8 horas até chegar ao ponto A. O avião partirá de um ponto C, também com velocidade constante de 400 km por hora, percorrendo uma distância de 300 km até atingir o ponto A. Consideramos o avião e o comboio como partículas descrevendo trajetórias retilíneas. Os pontos A, B e C estão representados no desenho. Para conseguir interceptar o comboio no ponto A, o avião deverá iniciar o seu voo a partir do ponto C a que horas? Ora, nesse caso, o que nós temos são dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo e os móveis envolvidos, no caso o comboio, que eu vou indicar como um quadradinho que parte do ponto B, tem que encontrar com o avião, que eu vou representar como um triângulozinho, partindo do ponto C, no ponto A. Ou seja, eles precisam chegar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Os detalhes. O comboio viaja com uma velocidade de 40 km por hora e constante. Terá que percorrer desde o ponto B até o ponto A uma distância de 60 km. E ele parte do ponto B no instante inicial, 8 horas. Ora, se a velocidade dele é mantida constante, nós já sabemos então que velocidade é espaço sobre tempo. Com uma velocidade de 40 km por hora, quanto tempo o comboio precisará para chegar ao ponto A 60 km distante? Isso significa um tempo total de viagem de 60 dividido por 40, o que dá 1,5 hora. Então, o comboio vai atingir o ponto A no instante 9 horas e 30 minutos. Confere? Porque se ele parte às 8 horas e vai gastar 1h30 viajando, então ele vai chegar lá 1h30 depois, às 9 horas e 30 minutos. Ora, o avião viaja com velocidade também constante. Entretanto, a velocidade do avião é bem maior, 10 vezes maior, 400 km por hora. E parte de uma distância também maior até o ponto de interceptação. Ele vai ter que percorrer uma distância de 300 km. Se a velocidade do avião também é constante, também podemos calcular espaço sobre tempo. Uma velocidade valendo 400, um espaço de 300, qual o tempo que o avião precisa para chegar no ponto de interceptação? Nesse caso, 3/4 de hora,
ou seja, 45 minutos. E aí repare a situação, a condição de existência da questão. Nesse caso, nós temos os dois movimentos acontecendo, mas o comboio e o avião não vão partir ao mesmo tempo. Eles precisam chegar ao mesmo tempo. Então, nesse caso, são dois móveis com movimentos independentes, velocidades diferentes e espaços a percorrer diferentes. E, inclusive, instantes de partida diferentes. Eles só precisam ter em comum o mesmo tempo de chegada. Ou seja, se eu já descobri que o comboio vai chegar no ponto de interceptação às 9h30, 9h30 o avião também tem que estar lá. E o que eu acabei de descobrir é que o tempo de viagem do avião é de 45 minutos. Então, aqui a conta é feita de trás para frente. Se eu preciso chegar às 9h30 e eu vou gastar 45 minutos para chegar lá, que horas então eu preciso partir? Nesse caso, então, é uma conta simples. 9 horas e 30 minutos menos 45 minutos daria um ponto de partida de 8 e 45 minutos. Seria o instante de partida do avião, para que ele conseguisse chegar no mesmo instante que o comboio no ponto A. Então, o comboio partindo às 8 horas, em ponto, avião partindo às 8 horas e 45 minutos, chegando no ponto de encontro, no ponto de interceptação, no mesmo tempo, às 9 horas e 30 minutos. Porque o comboio precisa de 1h30, enquanto que o avião precisa de apenas 45 minutos.